Todos, vamos começar o curso, né, de sistemas operacionais embarcados. A primeira coisa que provavelmente vocês vão perceber é que eu estou com todos os slides, os materiais em inglês, tá? Primeiro porque a grande maioria dos conteúdos que a gente tem está em inglês. No site tem uma versão deles em português, está um pouquinho desatualizada, mas isso é bom para a gente começar a acostumar com os termos, a começar a acostumar com a sequência das atividades, tá joia? Então, repassar um pouquinho a questão das burocracias, né? O que a gente tem de se preocupar agora, né? As aulas vão ser, se tudo der certo, nas segundas, das 8 às 9. Então, a ideia é fazer uma aula um pouco mais curta. E aí vocês vão ter 1 hora, uns 50 minutos extras. Que eu vou ficar aqui, então eu fico aqui até perto das 10 horas se quem tiver alguma pergunta. Mas vocês usem esse tempo também para fazer as atividades. Então vocês vão entregar, eu vou começar a abrir as atividades no Siga, vocês vão ter que entregar um resumo de cada uma das aulas toda semana. Isso vai ser contabilizado como presença, tá? E também uma pequena parte da nota. Eu ainda vou acertar certinho as porcentagens, não deu tempo de eu terminar isso, mas eu estou pensando em torno de 20% da nota final, da P1 e da P2, ser essas entregas que vocês vão fazer toda semana. Os labs vão ser a P1, tem P1 e P2 estão no mesmo horário. Por ser RTE, eu vou acabar agrupando todo mundo. Acho que isso vai ser um pouco mais fácil, até vai dar tempo para todo mundo fazer. Eu entro na sala de aula, faço uma explicação, mas vocês têm aí uma semana, mais ou menos, para me entregar as atividades do laboratório. Basicamente, vocês vão executar as atividades em casa, me mandem o main.c, eu rodo aqui, verifico o que está certo, dou algum feedback, tá? E o lab, em termos de avaliação, vai ser só as notas desses arquivos que vocês forem entregando para mim. Então, toda semana, após as entregas, eu vou dando nota, e a nota final do laboratório vai ser a nota dos 8 laboratórios. P1 e P2, tá? Eu fiz uma estrutura semestre passado, funcionou até que ficou razoável. Eu vou adaptar um pouquinho mais ela e a gente vai fazer isso daí. Então, maior preocupação nossa e de vocês é a gente colar na prova, né? Então a gente não vai ter prova, né? Porque tem uma série de problemas aí. Então, assim, eu bolei 2 atividades que funcionaram, que são atividades que vocês podem conversar entre si, então justamente é que vocês consigam fazer isso, e não é tão pesada, tá? Também não dá para só subir o nível da régua porque esperando que vá colar. Eu espero que ninguém vai colar, até porque vocês vão poder conversar entre si. A ideia é essa e a gente vai, mas o nível não é tão puxado. A primeira nota, né, a nossa vai ser uma avaliação entre vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui é nessa P1 aqui, em vez de eu aplicar uma prova, vocês vão usar um trabalho em equipe, vão ficar em duplas. Vocês têm que fazer 2 questões de prova. Então, na verdade, assim, a dupla vai fazer. Deixa eu recomeçar. Vai ser uma prova um pouquinho diferente. Então, vocês vão propor as questões e vocês vão responder as questões. Vai ser em duplas dessa vez, vamos mudar um pouquinho. Então, cada um da dupla faz uma questão, vocês trocam as questões e um responde a questão do outro, tá? Só que os 2 podem sentar junto para fazer, não tem problema nenhum. Só que vocês me indicam qual foi a questão que a primeira pessoa fez, qual foi a resposta que a primeira pessoa fez para a questão da segunda pessoa. E não tem problema em vocês conversarem com os outros colegas para ter ideia. Eu vou entregar um pacotão das provas anteriores, vocês têm no site, para vocês terem uma ideia. Mas eu vou dar uma nota da qualidade da questão e uma nota na qualidade da resposta, tá? E por isso que é importante saber quem fez cada uma das questões nas duplas. Então vocês vão fazer isso. Eu vou corrigir possíveis problemas nas questões. Olha, a questão não ficou legal, não está claro. Ou você pegou muito pesado, você pegou muito leve. Mas na hora que for chegar mais próximo, eu vou explicar a metodologia que a gente usa para isso, tá? Existe uma maneira, não é só no achismo. Tem uma tabelinha para a gente saber se está num nível legal ou não. E aí vocês respondem, a gente tem essa vai ser a primeira nota. A segunda nota, eu vou pedir para vocês entregarem um artigo, tá? Então, individual.
É um artigo de apresentação da disciplina. Então, o que vocês entenderam, quais foram as dificuldades, a gente vai estruturar com calma, ainda estou pensando como estruturar. Não é exatamente um artigo científico, tá? É um meio caminho entre artigo barra redação, tá? Para a gente saber o que foi interessante, o que não foi interessante, exemplos de caso, estudos de caso, exemplos de uso. A gente vai montar uma estrutura um pouquinho para vocês descreverem aquilo que vocês aprenderam durante a graduação. Para isso, vocês podem, durante a disciplina, vocês podem utilizar os resumos que vocês vão estar entregando toda semana. Esse individual. E se tiver algum problema, a gente vai pensar numa substitutiva. Provavelmente vai ser um teste prova tradicional, que a gente não tem tempo hábil para fazer alguma coisa muito diferente. Certinho? Sequência de atividades. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, fica à vontade, pergunta aí, tá? Sequência de atividades. A gente vai... Deixa eu colar aqui do outro lado. Isso aqui eu vou mandar para vocês logo, logo também. Então aqui estão os dias, a teórica e o laboratório. Então hoje a gente vai começar com uma introdução, vai falar um pouquinho sobre ponteiros, vai falar um pouquinho sobre estruturas, e tem a sequência de cada um dos dias. Esse midterm aqui é a P1 e esse final paper é a apresentação final. Aqui do lado estão os laboratórios. Então, via de regra, o laboratório começa dia 3/5, tá? Para tanto faz, para P1 e para P2. E a gente vai trabalhar com esse tema. Então, são 3 semanas de laboratório, pula uma, mais um laboratório, pula 3, 4 semanas de laboratório e a gente fecha os 8 laboratórios que a gente tem. Ok? Eu encaminho isso aqui e subo daqui a pouquinho para o Siga, sem problemas. Então, essa é a sequência que a gente vai fazer. Das estruturas, a primeira prova, a primeira avaliação, a segunda avaliação, e a gente fecha as disciplinas. Aqui estão os laboratórios sem as datas, e aí eu encaminho para vocês. Com relação a isso, alguma dúvida até o momento? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá, né? Vamos começar com o conteúdo. Ou, no final das contas, né? O que a gente está fazendo nessa disciplina? Por que a gente está falando de sistemas operacionais embarcados, né? Por que a gente está preocupado com isso? É sério? Você quer instalar um Windows lá no nosso PIC 18F4520? Será que ele não é meio pequeno demais para conseguir rodar isso daí? Não. E para a gente hoje mudou um pouco o cenário. A primeira questão é, você já deve ter ouvido falar na Lei de Moore. A Lei de Moore é uma lei que o Moore inventou e falou assim: a cada 2 anos, a quantidade de transistores dentro do processador dobra. Então aqui embaixo a gente tem o nosso primeiro processador comercial, né, 4004, que ele tinha ali quase, sei lá, 5.000, 4.000 transistores. Se você parar para pensar, 4.000 transistores é uma coisa que dá até para pensar em fazer na mão, né? Montar um processador com transistores individuais, 4.000, você vai gastar um tempo razoável, mas se você montar 10 por dia, em um ano você termina. Então é viável. A gente chegando até ali perto dos anos 2000, né? Com os processadores os processadores da Intel já batendo 10 milhões de transistores. Hoje em dia é surreal o aumento. Isso aqui é um log, tá? Então, a quantidade de transistores que a gente tem no processador é muito grande. O que isso traduz? A capacidade é mais ou menos, como a gente fala que a capacidade computacional duplica a cada ano. Então, um processador que a gente tinha há 2 anos atrás, hoje em dia ele está 50% defasado. Em 2 anos. É mais ou menos essa a ideia que a gente pensa. Os últimos 5 para 10 anos teve uma mudança um pouquinho de filosofia. A gente está chegando em alguns limites mais físicos, isso não está sendo tão real. Mas o que acontece é que cresceu tanto a capacidade computacional que uma coisa que a gente achava uma estupidez fazer em 1980, 1990, hoje em dia é tranquilo. Por $35 você compra uma Raspberry Pi, que é um quad-core de quase 1 GB, né?
Se brincar, é melhor do que alguns computadores que vocês devem ter em casa. Algum computador mais velho, um laptop mais antigo, um quad-core 1 GB é melhor, e $35. Então, assim, a eletrônica chegou num nível de barato de maneira muito estúpida. Um exemplo, né? Isso aqui eu atualizei ontem o slide. O Sun D09, ele é um processador baseado em estrutura da topologia ARM, que ele tem uma capacidade de processamento bem interessante, o dobro dos piques que a gente trabalhou nos laboratórios de programação embarcada, e tá aqui a carinha dele, tá? Tem ali um invólucro de 24 pinos, um invólucro de 14 pinos. Pessoal, o invólucro de 14 pinos é muito pouca coisa. É um chipzinho muito simples. Tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 digitais. Você tem 3 analógicos, que dá para aumentar também e transformar digital. Tem entrada do oscilador, botão de reset e alimentação, né? Desse lado aqui a gente tem um pouquinho mais de pinos, né? Mas esse carinha, ele custa sub-dólar. Se você for comprar de uma unidade, é 99 centavos. Se você comprar de caminhão, sai a 82 centavos de dólar. Então, é um processador muito barato. Só que é um ARM 32 bits rodando a 40 MHz. Então, ele tem capacidade de fazer muita coisa. A gente consegue colocar um código bem complexo, a gente consegue colocar uma estrutura grande para rodar nesse cara, mesmo ele sendo pequenininho e barato. Então, não é que é um absurdo instalar um sistema operacional, não. Hoje é factível e é barato fazer isso. Então, primeiro, a primeira barreira, que é a técnica financeira, a gente não tem mais. Dá para fazer e é tranquilo. A pergunta é se eu quero fazer, né? Essa é uma segunda pergunta que a gente vai responder agora nessa aula também. Então, aqui um outro exemplo, a família KL2 da Freescale, né? NXP agora. NXP? Da NXP. A mesma coisa, tem lá um microcontroladorzinho Cortex ARM M0, 48 MHz, igualzinho ao anterior. Que dá pra gente colocar um sistema operacional nesse cara tranquilamente, tá? Ele roda e não vai ser o sistema operacional que vai deixar lerdo, que vai deixar devagar, que vai dar algum problema. Qual que é a questão? Por que eu gosto esse exemplo? Esse é o tamanho real desse cara. Custa $2, um pouquinho mais caro, mas essa é a letra. Dá uma olhada, abaixa o olho aí e procura a letra L no teclado de vocês, se vocês estiverem no computador. Ele é do tamanho de uma letra L de um teclado. 32K de flash, 4K de RAM, 48 MHz, um Cortex M0 rodando a 48 MHz. É assim, 32 bits. É absurdo o que a gente tem de capacidade computacional num espaço muito pequeno. Então, a barreira técnica financeira a gente resolveu. Então, não é mais o motivo da gente não querer utilizar um sistema operacional. Tá, o que é esse sistema operacional? O sistema operacional é uma estrutura de gerenciamento de recursos computacionais que tem um núcleo que faz esse gerenciamento. Esse núcleo é o kernel. Então, o que é o kernel, né? Esse aqui é a ideia. O kernel nada mais é do que um intermediário entre as minhas aplicações e os meus recursos de hardware. Então, o que a gente viu até agora em termos de eletrônica em hardware está aqui embaixo. CPU, memória e dispositivos, né? Então, isso daqui é o que a gente tem de informação para a gente fazer. Isso aqui é o que a gente consegue implementar em termos de recursos físicos. E o que a gente quer que esses recursos façam, ele está aqui em cima, nas aplicações. Então, a aplicação é o que a gente quer que a placa faça. Até o momento, o que a gente tem feito eu preciso fazer alguma coisa? Tudo bem, vai lá e conversa diretamente na CPU. E executa, faz seu código e executa. Ah, você precisa ligar e desligar um LED? Vai lá e liga diretamente com o seu LED. Tá tranquilo, sem problema algum. Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem disso? Eu não tenho essa camada intermediária. Não tendo essa camada intermediária, eu economizo recurso. Então, não tendo um kernel, eu tenho economia de recurso. Minha placa fica mais leve, meu processamento fica mais leve. Só que eu
perco a capacidade de fazer algumas coisas interessantes, que é o que a gente vai olhar. Então, o kernel, quando ele entra no meio do caminho, ele serve fazer a intermediação. Então, ele está lá para pegar o que a aplicação precisa e traduzir para os recursos de hardware. Então, o que ele faz? Primeiro, ele gerencia e coordena os processos, usando um critério. Ele gerencia as memórias e como os processos vão manipular essa memória. E ele também faz toda a intermediação entre o hardware e os meus processos. Isso seria um sistema operacional completo. A gente vai concentrar um pouquinho mais na estrutura do kernel, tá? Mas, sim, Raul, a gente pode considerar o kernel uma interface mais elaborada? De certo modo, é mais ou menos isso que ele faz. Ele vai abstrair. A gente pode ir ao limite de falar que o kernel é uma biblioteca. Lembra as bibliotecas lá de programação embarcada? Ah, quero usar o LCD. Usar direto dá muito trabalho, então você faz uma biblioteca para usar. Ah, eu quero comunicar com alguém via serial. Você usa uma biblioteca para comunicar. Não, eu quero executar atividades. Você usa uma biblioteca para executar atividades. Essa biblioteca a gente chama de kernel. Então é mais ou menos essa ideia. A gente pode considerar como se fosse uma interface um pouquinho mais abstraída assim. Então, isso aqui é o que seria um sistema inteiro, né? O kernel fica lá no meio do caminho, separando o que é hardware do que é software. Então aqui embaixo a gente vai ter o que é hardware, aqui em cima a gente vai ter o que é software. E a gente tem aqui estruturas dentro do sistema operacional que estão lá para fazer ligação com o software. Então a gente tem interfaces gráficas pré-montadas, biblioteca de C++, isso faz parte, de certo modo, do nosso sistema. Então, printf, scanf, math.h, stdio.h, string.h, vai estar todo mundo aqui dentro. E a gente também tem partes de software que seriam as nossas bibliotecas lá de EcoP04. Então, elas estariam quase todas aqui dentro dos drivers, né? Então, para o meu sistema conversar com hardware, ele pede permissão para uma biblioteca, essa biblioteca pede permissão para o kernel pede permissão por driver, e o driver vai lá e executa o que ele tem que executar. Nossa, mas é um cara chamando outro, chamando outro, chamando outro. Isso não é pesado? É. Tem vantagem? Sim. A gente vai ver com calma essas vantagens. Mas a gente pode imaginar, por exemplo, que esses caras aqui em cima, eles são os nossos clientes. Então, eles são os meus clientes. E aqui embaixo, essa daqui é a empresa. Meu cliente pode ir lá na minha empresa e começar a pegar produto do estoque? Pode, não tem problema nenhum. É mais ou menos o que você faz primeiro no supermercado. Mas perceba que se uma empresa começar a crescer, você começa a ter recursos que são complicados. Então, você tem seção no supermercado que o cliente não consegue ir lá e pegar, né? Por quê? Uma coisa é você ir lá e pegar um saco de arroz, né? O cliente lá de cima vai lá, pega e acessa. Por quê? Porque não tem risco. Outra coisa é você chegar e falar assim, não, entra aí no frigorífico, arranca 15 quilos de carne, pega a faca, corta o tanto que você quer e pesa. Fora as questões sanitárias, né, a gente tem uma questão de risco muito grande. Então, em alguns momentos, a gente precisa ter no meio dos caminhos alguns funcionários que estão lá para resolver o problema da empresa e atender aos nossos clientes. Então, esses funcionários aqui são basicamente essas bibliotecas que a gente tem intermediária. E a ideia é exatamente essa. Quando o sistema fica muito grande, vale a pena a gente ter mais funcionário. Se o sistema é muito pequeno, não tem motivo você contratar alguém. Por que a gente vai desenvolver o nosso próprio kernel ao longo desse curso, né? Existem vários motivos, tá? A gente consegue criar alguma coisa mais ajustada para o que a gente precisa. Então, dependendo do teu software, tem algumas questões que você precisa modificar que não tem no kernel comercial. Você tem controle completo sobre como o teu sistema funciona, né? Então, tudo que o teu sistema faz, você sabe. Então, tudo que você quiser implementar, executar, você tem um controle melhor. Você consegue reutilizar um pouco melhor o software. Então, você consegue ajustar
com mais detalhes, reutilizar uma série de questões. E eu já comentei, né? Você pode fazer alguns ajustes específicos para você que às vezes a pessoa não atenda. Isso tudo impacta em melhorar o projeto do teu sistema. Então você tem um sistema na sua empresa, no teu produto, e você consegue melhorar um pouco o funcionamento desse cara. Você consegue melhorar um pouquinho como é que ele vai trabalhar, você consegue melhorar o projeto do software de maneira geral. Agora, por que que a gente não quer fazer, né? Tem alguns motivos para fazer, mas os para não fazer são muito maiores. Primeiro, você usar um kernel gasta. O kernel é um funcionário, você vai gastar. Colocar um sistema operacional, você vai gastar para colocar aquele sistema operacional. Tanto em tempo de processamento quanto em memória, tá? Então, tem uma vertente que em coisas mais simples a gente não quer utilizar. Segundo, tem coisa pronta, pago e gratuito. Por que você quer usar? Terceiro, é muito pesado, tá? É muito pesado fazer um sistema operacional. É um projeto que gasta muito tempo. Então, você tem que ter muito cuidado se realmente você quer embarcar nessa daí. E, por último, arruma um filho, né? Nunca mais você para de cuidar dele. Você vai para o resto da vida dar conta desse sistema operacional. Então, você está disposto? Tem áreas que sim. Se você tem algum segredo industrial, você tem alguma coisa mais crítica, talvez valha a pena você ter um projeto dentro da própria empresa para segurar alguns detalhes ali, tá? Mas na maioria dos casos não. Não faz sentido, porque demanda muito tempo. Alguns exemplos para vocês verem. Isso são a quantidade de milhões de linhas de código de alguns sistemas comerciais que a gente tem hoje. Tá? Tá um pouquinho desatualizado, já está no Linux 4, Linux 5, mas só para você ter uma quantidade de ideias, aí, uma noção, né? É na faixa de milhões de linhas de código. Um sistema operacional inteiro, um sistema operacional completo. E para a gente que está preocupado em sistemas operacionais embarcados, tem um conjunto de alternativas gratuitas e pagas que funcionam muito bem. Brasileiras, estrangeiras. Então vale a pena a gente dar uma olhada com calma e saber se não vale a pena usar um desses caras em vez de pegar alguma coisa que já existe, desenvolver uma própria coisa da empresa, reinventar a roda. Às vezes vale a pena de pegar uma coisa pronta. Rodrigo, você me convenceu, né? Então eu já ouvi falar muito desse FreeRTOS aqui. O VxWorks é um cara muito bom, muito seguro. Ele e o KNX são caras muito seguros. Se eu não me engano, é o VxWorks que está lá no Mars Rover, na Curiosity, lá, as primeiras que eles mandaram, né? Ou acho que é a Spirit e a Curiosity, usavam o VxWorks ou o KNX, eu sempre confundo, pela questão de segurança, né? Tem Linux, tem várias alternativas. Então a gente vai usar esses caras, né? E é o que eu indico. A não ser que você vá trabalhar na VxWorks, que você vá trabalhar dentro da uma Red Hat, não faz muito sentido você desenvolver seu próprio sistema operacional, desenvolver a própria distribuição. Vale a pena pegar alguma coisa que já está pronta. Legal, entendi, Rodrigo. Então a gente vai usar o FreeRTOS que a gente vai usar nesse curso, ele é um pouquinho mais simples e mais econômico, então a gente vai acabar abordando ele na segunda parte do curso. Mas por que você vai me ensinar a construir um sistema operacional? Porque o sistema operacional seria mais ou menos o motor do nosso carro. E eu entendo que a grande maioria de vocês provavelmente já deve ter tirado carteira, né? Vocês sabem dirigir. Dos que sabem dirigir que tiraram carteira, quantos de vocês sabem como é que funciona um ciclo de expansão adiabático? Ou o ciclo térmico Rankine? Ou como é que você faz admissão em 2 ou 4 estágios de combustível e maximiza a produção de energia? Bulhufas de ideias, né? Só que tudo isso funciona para a gente poder dirigir o nosso carro todo dia, para dar partida. Para a gente não faz sentido. Como o motor funciona, a gente não é mecânico. Agora, para a gente que vai trabalhar com eletrônica, e dado o que eu acabei de comentar com vocês, processadores muito, muito baratos, processadores muito parrudos e muito baratos.
em quase qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem capacidade, a gente consegue instalar um sistema operacional. Então, começou a ficar muito comum, e daqui para frente vai ser mais comum ainda, que qualquer placa eletrônica mais simples possível, você vai ter um sistema embarcado embutido. Você vai ter um sistema operacional rodando naquele sistema embarcado. Então é interessante a gente entender o funcionamento interno, porque aqui é a diferença. Nós vamos fabricar o motor do carro, né? Nós fazemos parte da equipe que projeta o carro. Então, trazendo a analogia para a eletrônica, nós fazemos parte da equipe que projeta o produto. Então, eu tenho que ter uma noção boa de como aquele produto, as teorias, as técnicas, as coisas funcionam ao redor. Então, a gente vai abrir realmente para isso. Esse curso ele é um pouquinho avançado demais para engenharia eletrônica e é um pouquinho avançado de menos para engenharia da computação. São os dois maiores os dois maiores públicos, né, de alunos que a gente tem. Mas está no nível ideal para a gente entender como funcionam as coisas. Porque a gente vai interagir com esses caras e aqui que está a diferença. Se eu não souber, vamos para a analogia do carro, que é um pouquinho mais simples. Mas eletrônica. Vou ficar fazendo o paralelo que às vezes simplifica um pouquinho para vocês entenderem. Mas Rodrigo, eu tô fazendo eletrônica e eu quero é fabricar placa, eu gosto do layout, eu gosto de compatibilidade eletromagnética, eu gosto de circuitos, eu não vou mexer com software. É a mesma coisa que você chegar numa equipe do carro e falar, não, mas eu sou da equipe de estrutura, eu quero mexer com a parte de frenagem, dimensionamento de freio, capacidade térmica regenerativa, é isso que eu quero mexer. Por que eu quero saber como é que o motor funciona? Porque algumas decisões do projeto do motor vão impactar a maneira que você vai desenvolver o freio. Então, dependendo de como eu projeto o microcontrolador, eu projeto o software que vai estar dentro do microcontrolador, eu posso ter influência no hardware. Ou o contrário, que é mais comum. Dependendo de como você projetar o hardware, você pode ter influência de como o teu software tem que funcionar. Então, para você não fazer uma coisa que depois vai dar muita dor de cabeça pro cara de software, e aí a empresa vai sofrer, o produto vai demorar para sair, não vai ficar 100%, é melhor ter uma noção de como aquele cara funciona para você saber o que ele espera para a gente poder dar uma corrigida aqui atrás e entregar uma coisa um pouquinho mais mastigada. O Felipe perguntou agora, mas e os firmwares, né? O firmware é o nome genérico que a gente dá pro software compilado, o pacotão pronto dentro do processador. Tá? Então, na hora que a gente termina o projeto, que a gente for lá, compila e manda gravar, aquele pacotão a gente chama de firmware. A gente pode desenvolver um firmware que tenha um sistema operacional dentro dele ou desenvolver um firmware que não tenha. O que acontece é que cada vez mais está sendo mais comum a gente ter capacidade de ter um sistema operacional. E nesse caso, o sistema operacional a gente pode falar que é como se fosse um câmbio automático. Tá? Custa mais caro. Custa mais caro, óbvio. Não tem mágica. Só que o benefício, para quem já dirigiu um carro com câmbio automático, é muito grande. Principalmente dentro da cidade, né? Principalmente com trânsito. Você tem vantagens inerentes. A durabilidade é maior, porque a não ser que você seja um Schumacher, um Ayrton Senna, você não vai saber exatamente o ponto de passagem de marcha. Os pilotos mais novos de Fórmula 1 esquece. Hoje é tudo automatizado, embreagem dupla, os caras já perderam esse feeling, né? Uma brincadeirinha. Mas a não ser que você entenda demais do motor, você nunca vai passar marcha tão precisamente e tão corretamente quanto o câmbio automático, né? E aí, para a maioria da população, é melhor colocar o câmbio automático. Se o câmbio automático começar a ficar barato o suficiente, a gente vai começar a ver só carro com câmbio automático. Não faz sentido uma diferença, sei lá, de 200, 300 reais um carro novo para você colocar um câmbio automático ou não, sendo que só, sei lá, com troca de óleo, só a economia que você tem do bom funcionamento do motor por mais tempo, paga isso em 3, 4 manutenções. Então é essa a questão. Hoje a gente tem, o sistema operacional traz tanta vantagem para a gente que não faz sentido não ter um sistema operacional dentro do processador. Então a gente vai ter desenvolvimento de firmware, só que dentro do firmware a gente tem uma peça a mais, que é
o, o sistema operacional, que é um kernel, né? Respondido? Qualquer dúvida, manda mensagem aí, a gente vai adiantando. Então, gastamos ali mais ou menos meia hora dessa introdução, do bate-papo, como é que funciona a disciplina. Hoje em dia eu vou passar 2 conceitos importantes para a gente, tá? Os conceitos de ponteiros e conceitos de estrutura. Então, por isso que meia hora tranquilo, que é uma revisão desses conteúdos lá de programação embarcada, desculpa, de programação, nem de embarcada, antes de embarcada, programação em si tradicional. A gente vai passar então um pouquinho mais rápido para ele. O Lincoln perguntou, né, se todos os sistemas operacionais são necessariamente RT ou de tempo real. A maioria dos sistemas embarcados, eles são RT. Porque quando você mexe com eletrônica, a gente precisa de levar em conta o tempo. E aí a gente chama de real time, né? Então esse real time tem um contexto específico, que a gente vai conversar daqui umas 3 aulas, umas 3 semanas, né? Mas ele é um detalhe de como a gente faz para funcionar. A maioria dos sistemas que vocês conhecem, esses que estão aqui, eles são basicamente todos eles são de tempo real. A maioria que vocês conhecem hoje, Linux, Windows, macOS, nenhum deles é tempo real, tá? Então, os sistemas operacionais de propósito geral, eles não são de tempo real. Tem motivos que a gente vai discutir um pouquinho para frente, mas normalmente, para embarcado, a gente está preocupado com RT, tá? A gente está preocupado com tempo real. Então, os conceitos, né? O primeiro conceito importante para a gente relembrar, e a gente vai usar bastante aqui, são os ponteiros, né? O que são ponteiros, como eles funcionam, né? O que comem, onde moram hoje no globo rural, né? Vamos lá, ponteiros. São do mesmo jeito que... E essa é a diferença que a gente tem que ver. A gente vai fazer alguns usos um pouco diferentes deles. Os ponteiros, eles são variáveis, como qualquer outra. O que variável faz? Ela guarda um valor. O que o ponteiro faz? Ele guarda um valor. Então, nada me impede de eu fazer, por exemplo, um if a, e o a é um ponteiro, se o a igual a 1, faz alguma coisa. Não tem problema nenhum. Se o a é igual a 1, se o a é menor que 1, se o a é maior... Ah, mas é um ponteiro. Você não pode fazer... Não, posso. É um ponteiro, mas é uma variável como qualquer outra variável. Não, mas qual que é a diferença, então? Tem um exercício que eu passo em programação embarcada, que eu peço para vocês zerarem todos os endereços de uma memória. E como é que a gente faz isso, né? Eu coloco lá um for a igual... O meu igual tá saindo uma letra C, né? Igual a 1, ponto e vírgula. Aí eu tenho lá a menor do que 3, ponto e vírgula, a mais mais. Só que isso o a é um ponteiro. Ah, professor, mas você pegou o a, você está colocando ele com 1, depois você está testando se ele é menor que 3 e está aumentando, mas isso é uma variável. Por que você está usando um ponteiro? Porque aí lá na linha de baixo, eu só vou pular aqui embaixo para colocar, né? A gente coloca alguma coisa como, por exemplo, a asterisco recebe 0. O que eu estou fazendo aqui? Eu tô pegando meu ponteiro, começando com 1. Vamos colocar aqui 30, só para ficar um pouquinho maior. Eu tô pegando meu ponteiro, começa com 1. Eu vou até 30. Ou seja, eu vou executando, vou aumentando o endereço. E aí, para cada uma dessas posições, eu zero o valor dele. E isso que a pessoa acha um pouco estranho, porque não, aqui é um ponteiro, você está colocando 0 e tal, eu entendi. Mas como é que você usa ele aqui como variável? Como é que você testa valor? Porque no final das contas, eles são simplesmente variáveis que guardam valores. Por acaso, esses valores são normalmente um endereço de algum lugar. Mas são só valores, tá? Não tem mágica nenhuma. A diferença do ponteiro, até aí então é uma variável normal. O ponteiro é uma variável normal, a gente guarda o valor que a gente quer lá dentro. Normalmente, eu interpreto esse valor como se fosse um endereço. A partir do momento que eu interpreto como endereço, aí eu posso fazer coisas que eu não posso fazer com uma variável normal. Então, para declarar, a gente primeiro define qual é o tipo de variável que a gente quer. Eu quero aqui colocar um int, um char, um double, um float. Põe um asterisco antes do nome para explicar que é um ponteiro e aí o nome da variável, do ponteiro que a gente quer. Então,
Esses caras são armazenados na memória, tá? Eu aloco esses caras na memória e o valor deles indica qual o endereço que eu vou mexer. Normalmente, o tipo da variável ela é um inteiro. Então, o aux aqui, né? Esse primeiro aqui, o aux, ele aponta para o inteiro, mas ela é um inteiro. O temp aponta para um float, mas ele é um inteiro. O ponte aponta para um char, mas ele é um inteiro. Aqui eu estou dando um exemplo de inteiro com 2 bytes, né? Então, o meu aux, ele vai guardar o endereço. Tem a primeira parte do endereço aqui na posição 20 e a segunda parte do endereço aqui na posição 21. Só que ele é um ponteiro que aponta para inteiro, ele gasta duas posições da memória. O temp aponta para um float, mas ele também gasta duas posições da memória. O ponte aponta para um char, mas ele também gasta duas posições da memória. E aí, aqui dentro, eu vou colocar o endereço e aí eu vou apontar para a região que ele está. Essa região, aí sim, esse cara vai ser um inteiro. Aqui eu também guardo o endereço e eu vou apontar para uma outra região. Essa região vai ser maior, por quê? Porque ele vai apontar para um float. O char guarda o endereço que aponta para uma outra região, um pouquinho menor, porque é um char, só tem um byte. Então, onde eles apontam tem tamanhos diferentes. A variável, o lugar onde ela está, realmente tem normalmente o mesmo tamanho de um inteiro. A gente usa para mexer com eles os operadores e-comercial e asterisco. O e-comercial, ele traz o sentido para a gente de pegar o endereço de uma variável. Tá? Então, toda vez que a gente quiser saber o endereço de alguma coisa, a gente usa o e-comercial. Um asterisco é o oposto do e-comercial. Ele faz a ideia de, dado o endereço, para onde que eu quero ir, vá lá. Então o e-comercial ele faz o seguinte, ele pega uma caixa e me devolve o endereço daquela caixa. Né? Então aqui no e-comercial ele me devolve o endereço da caixa. O asterisco eu faço o contrário. Eu dou para ele o endereço e falo, vá lá buscar o valor daquela caixa, que está nessa caixa de número tal. Então a gente manipula das duas maneiras. A gente lê o e-comercial como pegue o endereço de tal lugar ou pegue o que está salvo em tal lugar. E o asterisco a gente lê como dereferencie o endereço da frente ou através desse endereço, dessa variável, ou o que está apontado por essa variável. E a gente tem um exemplo aqui bem pequenininho, para a gente lembrar até uma questão comentar um pouquinho de ponteiros também, né? Cria uma variável lá x igual a 10. Eu criei um ponteiro P1 e estou apontando para o x, né? Para o endereço de x. Então, o que acontece aqui é que eu tenho um ponteiro e eu salvo dentro dele o endereço do x. Se eu imprimir o valor do x, ele vai imprimir um número maluco, que é o endereço do P1. Né? Desculpa, confundi tudo aqui agora. Se eu imprimir o valor do x, ele vai imprimir 10. Se através do P1, olha aqui, através de P1 eu colocar o valor 20, através de P1 eu vou colocar o valor em quem estiver, onde estiver a informação através de P1. Ele vai pegar lá no meu x, ele vai pegar lá no meu x, transformar o 10 em 20. Se eu imprimir P1, notem, se eu imprimir P1, eu imprimo o valor do endereço do x, porque eu salvei o endereço de x no P1. Se eu imprimir x, agora é 20. Se eu imprimir, olha o asterisco, através de P1, então quer dizer que eu estou imprimindo o valor do x. E se eu transformar P1 num vetor e imprimir o endereço 0, ele também funciona. Na verdade, não existe vetor em linguagem C, todos os vetores, na verdade, são uma abstração matemática de álgebra de vetores, álgebra de ponteiros. Então, isso aqui fica mais detalhe pra gente dar uma olhada. O Raul fez um comentáriozinho. O e-comercial vai pegar o endereço da variável tal. Isso mesmo, Raul. Então, P1 recebe o endereço da variável x. E o asterisco, ele pega o conteúdo do endereço equivalente à variável da frente. Não equivalente, mas ele pega o conteúdo do endereço que está sendo apontado por aquele vetor. Ele vai pegar o conteúdo
através. Então é melhor a gente usar esses verbos aqui, ó. Não verbos, advérbios, né? Através, apontado por. Então, olha, através de P1, ó, asterisco, através de P1, salva esse valor. Então, se é através de P1, ele não vai salvar em P1, ele vai salvar no X, que ele está indicando o caminho de X. Através de P1, pegue o valor para imprimir. Então, ele não vai imprimir de P1, ele vai imprimir o de X. Então, essa é a diferença que a gente tem, essa introduçãozinha rapidinha de ponteiros. Para isso, também a gente pode usar os ponteiros para passagem de parâmetros, porque a linguagem C, a princípio, só tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Eu posso mandar valores. Calma, é isso mesmo. Eu posso mandar valores. Ponto final para uma função. E eu posso receber um valor da função. Tá? Então, é o padrão da linguagem C. Por quê? Porque o Dennis Rich inventou assim e é assim. Tá? Tem linguagens que são diferentes. MATLAB você pode mandar uma série, receber uma série diferente. Em C eu só mando valores e eu só recebo uma informação. Eu posso mandar N valores, mas eu só posso receber uma informação. Motivos de como a variável foi criada, né? Mas o que é importante para a gente dar uma olhada? Deixa eu ver se eu falei aqui. Isso é a mesma coisa. Ah, tá. A maneira que os valores são enviados ou é de stack ou é para o registro. Então eu só mando valores dos parâmetros. Tá? Eu não mando variáveis. Porque ele salva nos registros ou ele salva na stack, pessoa que já fez micro. Isso aqui é como eu consigo fazer o envio das minhas informações. E com o stack a gente consegue mandar vários parâmetros, o registro tem um overhead mais rápido. Então depende da implementação. Mas eu mando valores, eu não mando variáveis. Quando a gente envia, eles são copiados, tá? Então deixa eu colocar... Opa. Volta. Eles são tá difícil hoje. Segunda-feira de manhã, começo de semestre, tá? Vamos lá. Então, quando eu envio, os parâmetros são copiados para uma variável temporária. Por isso que a gente falou, a gente envia somente valores, a gente nunca envia variáveis em C, tá? Desse modo, em geral, a variável original não é alterada, então a gente não consegue mexer na variável original. E quando eu preciso mexer na variável original, eu passo os parâmetros por referência. Aí você fala, na hora que eu estou passando por referência, então, eu passo a variável. E aí eu consigo mexer o valor original. Então, na hora que eu passo a referência, eu estou passando a variável. Não. A gente só passa valor. Então, vamos ver passo a passo para a gente entender um pouquinho melhor. Some esses rabiscos daqui, não era para ter. Muito bom, agora não deixa mais eu apagar os rabiscos. Olha que bonito. Não deixa. Deixa eu só. Rapaz, que bonito. Sai desse cara. Descarta as alterações. Vamos. Shift F5. Sem rabisco de novo. Vamos lá. Bora. Então, quando eu encaminho uma informação para a função, ela sempre vai por valor. Então vamos ver aqui um exemplo normal de passagem. Eu tenho uma função que incrementa o valor da variável A e eu tenho um main que chama a variável A. O que acontece na vida real, né? A gente tem aqui então o nosso main executando x igual a 10. Põe o 10, a variável x está aqui e aí ele manda para a minha função. Na hora que ele chama, o que acontece? Vamos fazer aqui passo a passo. Da rotina principal, minha função é as variáveis. Na rotina principal, x é igual a 10. Criou uma variável. Então aqui está a minha memória. Eu criei uma variável e eu tenho um x igual a 10 aqui nessa variável. Na hora que eu chamo a função de incrementar, eu chamei a função de incrementar e eu passei x, na verdade você não passou a variável x. Ele cria uma cópia da variável x com o mesmo valor.
Na hora que entra na função, ele fala, aqui na função o nome dela é A. Então eu vou pegar essa variável temporária e vou mudar o nome dela para A. Então aqui dentro eu tenho a variável A, que eu consigo mexer nela. Vale 10, igualzinho à função original. Aumento, vale 11, cair fora, descarta e o valor original não é alterado. Por isso que quando eu passo, a gente não consegue alterar o valor original, mas eu passo por referência, eu passo o valor da variável. Eu crio uma informação separada e passei aquele valor. Eu não estou aqui mexendo na variável, eu não passei uma variável, eu só passei o valor através de uma informação temporária. A alternativa é usar o asterisco aqui em cima e passar com E comercial. E aí a gente fala, agora eu estou passando uma referência. Não, então agora a variável vai, né, professor? Porque eu lembro lá de programação que quando eu faço desse jeito, eu mexo no valor de x. Isso mesmo, você vai mexer no valor de x. Então quer dizer que eu passei a variável x e não o valor de x, certo? Errado. Mas como é que eu consigo mexer então? Função só recebe valores. Não tem mágica. A regra é essa e não vai mudar. Então vamos ver as variáveis, né? Belezinha, primeira linha, void main void, vou executar um int x igual a 10. Opa, cria lá uma caixinha e põe que o x vale 10. Manda o endereço de x. Pera aí, então eu vou criar uma variável temporária e eu vou colocar um endereço de x nessa variável temporária. Eu não coloquei o valor 10, eu coloquei o endereço da variável original. Se você conhece o endereço de alguém, você consegue ir visitar essa pessoa, né? Você sabe onde ela mora, você consegue chegar na casa dela, mas você não fez uma cópia da casa dela. Né? Na hora que a pessoa te entrega um cartão de visitas, ela não te entrega uma cópia da casa, ela te entrega o endereço de onde ela mora. É isso daqui. Então eu não estou passando a variável. Não tem como eu passar a variável. A variável está lá, é a casa, ela está lá do lado dela. Mas eu posso passar um endereço. Na hora que eu passo o endereço e entra na função, o A agora recebe o valor de endereço de x. Então, através de A, olha o asterisco, através de A, passando por meio de A, eu volto lá e mexo no valor de x. Aí eu aumento o valor do A, que eu aumento o valor através de A, eu aumento o valor original de x. Mas eu passei um valor. Eu passei o valor do endereço. Eu não passo a variável. Ponteiros gastam geralmente um pouquinho mais de memória, né? Descarta o valor do x, que alguém perguntou aqui no chat, mas tá tranquilo. A gente volta, o valor original está modificado. Então, para eu passar se eu quiser modificar uma variável dentro de uma função, eu tenho que passar com um endereço. Por isso que a gente usa endereço no scanf e não usa no printf. Quando a gente faz printf, a gente fala, ó, tá aqui o valor, tira uma cópia e imprima. Quando a gente faz o scanf, a gente fala, olha, tá aqui a variável, por favor, escreva nela. Leia do teclado e salve o valor nessa variável. Só que eu não consigo passar a variável para a função. Então eu falo, olha, tá aqui o endereço de onde essa variável tá. Lê do teclado e salva nesse endereço, por favor, porque daí aqui fora eu consigo pegar, porque eu sei onde é o endereço dela, eu sei onde eu consigo manipular aquela informação. É basicamente essa a ideia. Além disso, a gente pode usar esse truque para receber mais de um valor. Então aqui tem um exemplo bem ridículo, né? Mas divisão são coisas caras. A gente pode fazer. Existem alguns algoritmos, do jeito que eu coloquei aqui, não é realidade, tá? Não faz sentido. Mas existem alguns algoritmos de divisão que você calcula a divisão de dois números inteiros e você já sai com a resposta do divisor e do dividendo e do resto, né? Você já tem os dois resultados. Em vez de eu fazer a divisão e depois fazer o resto, eu posso querer criar uma função que me economiza tempo e processamento, porque eu passo os dois números e ele já me devolve as duas informações de uma vez só. Em C não tem como devolver as duas informações. Então, se eu precisar de devolver, né, as duas informações, o que eu faço? Eu passo duas variáveis e peço para a pessoa escrever nessas duas variáveis os dois resultados. Essa é a maneira que a gente tem de devolver mais de uma resposta em linguagem C. Eu não estou devolvendo, na verdade eu estou passando o endereço e falo, olha, na hora que você terminar, escreve lá na variável original. Alguma dúvida de ponteiros? Tranquilinho? Resumo bem rápido, gastamos aqui 20 minutos para fazer o resumo de ponteiro. A gente tem agora mais ou menos uns 10 minutos, se Deus quiser, no máximo, para a gente fechar estruturas.
Tranquilos? Se tiver alguma dúvida, podem mandar aí. A gente já coloca. Estrutura, a gente também já viu esse conteúdo, tá? Então, vamos falar rapidamente. A ideia da estrutura é uma maneira da gente juntar um monte de variável e dar um nome só para elas, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de pessoas. O que é uma pessoa? Ou no banco de dados, né? O que é uma pessoa para eu salvar a informação dela? Eu preciso saber qual que é a idade, eu preciso saber qual que é o nome e eu preciso saber qual que é o peso. Então, se eu tiver essas 3 informações, eu agrupo. Toda vez que eu precisar levantar a informação da pessoa, eu pego aquela variável e dentro dela eu tenho 3 informações. É como se lá a analogia, né, de armário e variável. A gente tem lá o nosso armário, belezinha, bonitinho. E aí a gente consegue colocar variáveis. Aqui eu vou colocar uma variável inteira. Então aqui tem um int. Aqui eu coloco um float. Então eu vou colocando float. Eu vou colocando as minhas variáveis. Isso aqui também é uma variável. Então é uma variável do tipo typeDef. A gente criou uma variável do tipo people. Então eu vou separar um quadradão e falar assim, olha, esse aqui é a minha variável people. Tá, o que tem dentro dessa variável? Eu pego essa aqui e divido em 1, 2, 3 caixinhas. Eu pego aqui e ponho uma caixinha pequenininha, que vai ser a idade, age. Tem uma caixinha um pouquinho maior, que vai ser o peso. Então tá aqui o meu peso. E nesse espaço eu ponho um vetor com 51 posições, que é o nome da pessoa. E cada uma dessas posições eu coloco um nome. Eu simplesmente reservei um espaço na minha memória, juntei esse espaço, empacotei esse espaço e coloquei aqui no meu buffer, na minha memória. E falei, olha, isso aqui é um people, né? Ou, na verdade, um person. Fiquei estranho aqui, não tem plural simples para fazer, né? Esse carinha aqui, então, ele vai guardar a informação de uma pessoa. Ele vai conseguir armazenar essa estrutura para a gente. Para usar estruturas, é relativamente simples, né? A gente pode, então, como cria uma variável normal, só que em vez de ser um int, um float, um double, é um people. Então, people, someone, 26 anos, o nome dele é name e pesa 70,5 quilos, tá? Eu consigo acessar as informações. Someone.age, someone.name, someone.weight. Então, usando o ponto, a gente consegue fazer alteração e modificação dessas informações. Se esse cara é um ponteiro, então se A1 é um ponteiro, lembra que a gente falou, tá lá a nossa memória. A1 é um ponteiro. Então, o A1 é uma caixinha aqui que vai guardar o endereço de alguém. Ele não é um T-aluno. Ele guarda o endereço de alguém. Beleza, então esse A1, para eu mexer na informação que eu quero, se eu mexer só com A1, você vai mexer aqui, ó. Opa. A1. Se eu mexer só com A1, você vai mexer aqui. Agora, se eu mexer através de A1, ele vai pegar o A1, vai lá no endereço, e aí aqui nesse endereço vai ter uma caixa grande com o quê? Tem lá um nome, que é um vetor, tem lá um inteiro, e aqui tem um outro ponteiro, tá? Então, através de A1, eu consigo, através de A1, eu consigo manipular a minha estrutura. Mas para manipular através de A1, eu tenho que pegar o A1, dereferenciar, põe entre parênteses, ou seja, agora eu estou mexendo onde ele está apontando, eu estou mexendo através dele. Mas onde ele está apontando é uma estrutura, então eu ponho ponto e mexo com cada um dos subcampos, cada um dos membros. Abre parênteses, asterisco, fecha parênteses, ponto. Abre parênteses, asterisco, fecha parênteses, ponto. Abre parênteses, asterisco, fecha parênteses, ponto. Programador em C, por natureza, é preguiçoso. Então, quanto mais a gente economizar toque e digitação, melhor. O que o pessoal, quando inventou, não vamos falar programador em si, a maioria, mas
Os inventores de C eram preguiçosos. Então o que eles fizeram? Em vez de eu ter ficar digitando tudo isso toda hora, põe uma setinha. Então toda vez que você vê uma seta, você sabe que é mexer no campo idade de um tipo de variável T-aluno que está sendo indicado através de A1. Então, através de A1, eu manipulo a idade. Então, se você tem só o ponto, você está mexendo direto com a variável. Se você tem a setinha, você está mexendo através de um ponteiro naquela estrutura. Esses dois conceitos são importantes a gente relembrar, e principalmente a mistura dos dois, né, de ponteiro e estruturas, que a gente vai usar bastante nas próximas aulas. E aqui está um exemplo para a gente dar uma olhada. Eu tenho uma variável aluno e eu tenho uma variável A1. Então vamos lá. Cadê o nosso mapa de memória? Aluno é a informação. Aluno é a informação. Tem aqui o nome do aluno, tem aqui a idade, tem um ponteiro aqui. Tá? Esse aqui é minha informação. A1, ao contrário, A1 é só o endereço desse cara aqui de cima. Então, o A1 é o endereço que aponta para a minha variável aluno. Se eu quiser mudar o que está aqui dentro, eu posso mexer diretamente com o aluno ou eu posso mexer através de A1. Rodrigo, uma coisa que nunca ficou claro para mim. Para que a gente usa ponteiro? Se eu posso mexer direto com o aluno, por que eu preciso mexer através de A1? Porque o ponteiro tem uma característica muito interessante. Eu posso, num segundo momento, ter lá um segundo aluno. Então eu tenho lá um aluno 2, que também tem lá o nome dele, tem as informações. E se eu fizer um código para mexer com o aluno e com o aluno 2, você precisa copiar o código 2 vezes. Por quê? Porque os nomes das variáveis são diferentes, não tem como fazer isso simples. Agora, se você mexer através de A1, você pode fazer o seguinte: aponta o A1 para o primeiro aluno, mexe, depois põe o A1 apontando para o segundo aluno e mexe no segundo aluno. Depois você põe o A1 apontando para um terceiro aluno. Depois você põe o A1 apontando para um quarto aluno, para um quinto, para um sexto. Você consegue fazer um for, pega o A1, aponta para cada uma das pessoas e executa a mesma atividade várias vezes com diferentes alunos. Então a vantagem do ponteiro é essa flexibilidade. É quando você quer manipular muitas coisas com poucos códigos. Então você explica como é que faz para uma pessoa e manipula o resto igual para todo mundo. Então a vantagem para a gente aqui especificamente do ponteiro vai ser para isso. Então vamos lá, só rever o código aqui para a gente dar uma olhada como é que ele está funcionando. Então eu tenho a minha variável aluno, eu tenho meu ponteiro A1 e o A1 recebe o endereço de aluno. Então através de A1 modifica a idade para 18. Era 17, parabéns, agora você tem 18. E imprime, ele vai imprimir 18. Através de A1, muda a idade para 19. Também. Eu posso dereferenciar e achar um membro, eu posso usar esse modo compacto, que facilita um pouquinho mais. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Aluno é a variável original. Só que a variável original, notem que um dos membros dela é um ponteiro. Então aqui dentro ela tem um e-comercial que aponta para uma outra caixinha. E essa caixinha é a informação dado, a variável dado. Então, eu estou pegando o aluno, então eu estou pegando esse cara, ponteiro para um dado, então tem um ponteiro para um dado. Eu peguei um endereço, eu quero através desse endereço chegar aqui. Então, através desse endereço, eu salvo 11. Era 10, agora vai ser 11. Eu posso agora pegar o A1, através do A1, pegar o ponteiro dado, dereferenciar o ponteiro dado e aí colocar 12. Então eu pego o A1, vou para esse cara, pego esse ponteiro, vou para esse cara e mexo. Já começa a ficar um pouco estranho esse monte de asterisco e ponteiros e parênteses. Então a notação da setinha simplifica um pouquinho. Olha, A1 ponteiro,
Então você vai lá no A1, pega o ponteiro, dê referência, porque na hora que você pegou esse cara, você pegou o endereço dele, dê referência a ele e coloca 13. Então você vai vir aqui e vai colocar o 13 no lugar dele, tá? Isso a gente acaba pegando um pouquinho mais com o costume, mas basicamente essa é toda a nossa revisão de linguagem C que a gente precisa para entrar, tá? Então esse aqui é mais ou menos o nível que a gente está querendo. O restante é normal. O que a gente vai usar em sistemas operacionais embarcados? A gente vai continuar utilizando if, for, estrutura de decisão, estrutura de loop, vetor, matriz a gente praticamente não vai usar. A gente vai usar vetor, a gente vai usar bastante vetor. A gente faz uma revisãozinha amanhã também disso. E funções, de maneira geral. Então, se você entende legalzinho estrutura de decisão, if case, estrutura de repetição, for, while e como criar funções, a gente acabou de fazer uma revisãozinha agora de ponteiro, vetores, a revisão agora, e vetores que eu esqueci de falar, a revisão agora de ponteiros e de estruturas é o nível que a gente precisa para dar continuidade nessa primeira parte da disciplina de ECOS 03. Certinho? Então, semana que vem, essa semana não tem aula, não tem laboratório hoje à tarde, é só semana que vem, falta um pouquinho de conteúdo. A gente explicou então sobre os ponteiros e os buffers, tá aqui, ponteiros e buffers. Semana que vem a gente vai falar de ponteiro de função, vai falar um pouquinho de tasks e já vai falar de buffer circular. Então aqui já começa alguma coisinha de vetor, a gente já vai começar a ver a cara de o que é um SO. Peço que vocês segurem firme na cadeira aí. Na próxima aula a gente consegue entender para que, como tudo isso que eu expliquei se junta para a gente realmente fazer um kernel funcionar. Certinho? Sim, já teríamos resumo para essa semana. Já eu subo a aula no Siga, no YouTube, e já vou abrir o formato de como fazer os resuminhos para vocês. Já coloco as atividades no Siga também. Certinho? Passei 10 minutos hoje, a previsão é chegar sempre até as 9, mas é porque eu fiz antes da aula, né? Fiz algumas considerações relacionadas ao curso. Semana que vem, pontualmente às 8, a gente começa. A minha meta como a gente já vai começar a andar um pouquinho, é ser um pouquinho mais rápido, tentar terminar em 50 minutos, ser uma coisa mais curta, para vocês terem tempo de trabalhar. A turma do Lab não tem necessidade de alteração, porque elas vão rodar basicamente junto, tá? Então não vai fazer diferença uma ou outra. Normalmente faz, porque a gente tem limitação no laboratório físico, então a gente consegue atender ali normalmente 20, 22 alunos por vez. Dessa vez a gente vai usar um simulador, então semana que vem eu vou explicar um pouquinho também do simulador para vocês. Na primeira parte do curso, na segunda parte a gente vai usar um segundo simulador. Então, não tem necessidade. Mas caso queira conversar alguma coisa específica, é isso daí. A dupla, a gente vai precisar da dupla para a teoria, tá? Então, as atividades que a gente vai ter que entregar em dupla vão ser para as teorias. Os resumos são individuais. A primeira prova vai ser em dupla e a segunda prova também vai ser em dupla, tá? Mas o restante vai ser tudo individual, os laboratórios e os resumos. Certinho? Então, muitíssimo obrigado por terem aguentado essa primeira hora e nos vemos semana que vem. Obrigado, pessoal.